Hoje o vídeo é muito especial, porque é o primeiro vídeo que vamos desenvolver gameplay aqui no Nerd Banger. Eu vou falar de um jogo muito foda, mas antes eu vou falar disso aqui. Hokuto no Ken, o pai de todos os shonens. Já curte, já compartilha e bora pra pancadaria gostosa. Roda a vinheta, editor. Então galera, Hokuto no Ken, ele foi criado pelo Buronson e pelo Tetsuo Hara, querendo entrar naquela onda da galera jovem que estava começando a ler mangá lá no Japão. Inclusive uma curiosidade, Buronson é um nome artístico do roteirista, baseado no Charles Bronson, que foi um dos maiores pica-grossa do cinema, faroeste, pancadaria. O cara é o pai do Chuck Norris. Tô zoando o Chuck Norris, assim. Chuck Norris é Chuck Norris, hein? Me perdoa, Chuck. Hokuto no Ken, pessoal, ele foi criado na época pra meio que juntar tudo que tava popular na época. Na época a franquia Mad Max tava bombando no cinema, foi muito antes de 2015 o nosso querido George Miller trazer ela de volta, né? Então eles juntaram o Mad Max, aquele mundo pós-apocalíptico que os recursos estão totalmente escassos. A gente teve uma grande guerra que devastou o mundo, transformou tudo num desertão. Não tem gasolina, não tem água, não tem comida, a população tá fragilizada. A população fragilizada, os idosos, as crianças, elas estão completamente à mercê daquelas gangues de arroaceiros, assim, fortões. E também outra coisa que era muito popular na época era o filme de Kung Fu do Bruce Lee. Então, o Buronson e o Tetsuo Hara chegaram assim e falaram: vamos criar um negócio para pegar a molecada mesmo, para deixar a molecada louca da vida. Vamos juntar tudo isso com uma violência extrema. Uma violência assim que de vez em quando até embrulha o estômago, né? Então eles colocaram essa junção toda, criou Hokuto no Ken, um mangá assim que tá saindo no Brasil agora pela JBC, nesse formatão bonito aqui. Hokuto no Ken, como eu falei, pessoal, ele conta a história do Kenshiro, que é esse cara fortão aqui, esse tremendo brutamontes que tem essas cicatrizes em forma de uma constelação no peito, que é explicado aqui como que ele consegue essas cicatrizes, né? O Kenshiro, ele é o herdeiro do estilo Hokuto Shinken, que é um estilo que usa os pontos de pressão das pessoas para acabar com a luta, assim. Ele a tocar esses pontos de pressão e transmitir um certo ki, uma certa energia, a pessoa, ela implode, assim. Na verdade, ela explode de dentro para fora. Isso gera algumas cenas bem gore, bem grotescas, assim. E isso aí virou o cabeção da molecada japa na época, né, velho? A galera via, ó, mundo pós-apocalíptico, artes marciais, pancadaria. Foi tudo que a galera queria. E o Kenshiro, ele parte numa jornada em busca da sua amada Yuria, que foi sequestrada pelo seu ex-parceiro Shin, que se tornou o seu rival, que também era apaixonado por ela. E esse sequestro faz com que o Kenshiro se aperfeiçoe. Ele é escolhido como herdeiro do Hokuto Shinken pelo seu mestre, que tinha mais outros 3 discípulos que eram, junto com o Kenshiro, eram tratados como irmãos, assim. Ele era o mais novo, porém o mais cabeça no lugar e o mais talentoso. Então ele parte nessa jornada após se aperfeiçoar em busca da sua amada Yuria. A arte dessa HQ é uma coisa assim muito da hora, cara. Você consegue ver assim os traços do Tetsuo Hara, você consegue ver toda a violência que ele passa, toda a sua grotesquidade. É muito legal. Mas você não tinha me falado, Fábio, seu idiota, que isso era um vídeo de gameplay? Pois é, pessoal, eu falei desse mangá só para contextualizar o jogo que eu vou falar hoje aqui. Eu vou falar de Fist of the North Star, Lost Paradise da SEGA, que é um game baseado nesse mangá aqui. Eu resolvi fazer um link, né? Porque esse mangá é muito bom e é o pai do shonen e tá saindo pela JBC. E a gente, quem gostar do mangá, tem um material muito legal no PlayStation 4 para jogar. Esse jogo, ele é, para quem conhece os antigos Shenmue na época do saudoso Dreamcast, ele é como se fosse o neto do Shenmue. Ele é um irmão direto, assim, um filho, né? Vamos falar um filho da saga Yakuza. Uma saga já muito conceituada pela SEGA. É uma saga, assim, que envolve o estilo Brawl, né? De pancadaria. Ao mesmo tempo que envolve um mundo aberto meio limitado, assim, no qual você tem várias atividades para participar.
vários minigames, várias side quests. E esse jogo, pessoal, eu vou mostrar no gameplay pra vocês, ele bebe muito da fonte do Yakuza, ao mesmo tempo que ele consegue colocar todo o elemento, toda a mitologia do Hokuto no Ken, do Feast of the North Star. Feast of the North Star e Yakuza foi um match made in heaven. Assim, eu diria que a SEGA, ela deu muita sorte de ter conseguido duas propriedades intelectuais que se casam tão bem e criaram um jogo assim que não foi nem um pouco badalado, foi aquele jogo assim que, junto com os outros que saíram na época, né, a galera tava na expectativa do God of War na época, que foi um jogaço, do próprio Red Dead Redemption 2, então um joguinho de anime assim ficou meio que relegado, tanto que eu na época que eu vi ele pra comprar assim, eu falei, pô, tá meio caro, né, mas eu vou querer comprar esse jogo aí porque eu tô gostando do mangá pra caramba, eu já conhecia o meme, né, do Omae wa mou shinderu, e eu sabia que era um anime já, porque eu sou muito fã de anime também, mas esse jogo foi uma surpresa muito grata, cara. Essa junção do Yakuza com Hokuto no Ken, eu vou mostrar pra vocês no gameplay. Eu acho que foi uma das maiores surpresas dessa geração. E é isso aí, galera. Eu vou agora comentar um pouquinho de como funciona o jogo pra vocês. Se vocês já jogaram Yakuza, é basicamente a mesma coisa, mas eu vou mostrar pra vocês como que o casamento das duas propriedades intelectuais foi tão boa. O game, galera, como eu disse anteriormente, ele tem algumas divergências em relação ao mangá. Principalmente porque a gente precisa de um hub, né, de um ponto central de exploração. A característica de road movie assim que o mangá tem não se encaixaria, né, nesse quesito. Então a gente tem Eden, né, que é o cidade central, onde você faz todas as atividades assim, você tem os minigames, né, você tem as outras missões. O jogo também tem os personagens originais que não estão presentes no mangá, como o Jagre Aksana, que é a cabeça de Eden, assim, da cidade. O combate, cara, o combate é um dos pontos mais fortes do jogo. Ele é o estilo do Yakuza, como eu já tinha dito. Combate brawl, assim, aquele estilo pancadaria. Só que ele é incrementado com a mitologia e as características do mangá e do anime, né? Você usa o Rokutin Ken, você tem as animações grotescas do Kenshiro quebrando os outros, assim, naquela pancadaria gostosa, como eu gosto de falar, né? Os combos, eles são bem simples de serem executados, assim, eles são bem player friendly, eu diria. Você usa combos basicamente com dois botões, que é o quadrado e o triângulo. Você faz várias combinações e você tem vários estilos de combo que você pode aplicar. Você tem um botão de esquiva, que é o X. Você tem um botão de grab, né, para as finalizações, que é o bolinha. A partir de um determinado momento que você nocauteia, você bate no inimigo até um determinado ponto de nocaute, ele libera para você apertar o bolinha nele e liberar um finishing move, né, que é um golpe assim para você finalizar e você ganhar mais pontos no ranking do combate. Os shoulder buttons, eles são utilizados assim de maneira bem simples, né? Bem simplista assim, com o L1 é o bloqueio, o R2, a partir do momento que você carrega todo o seu especial, você usa o Burst Mode, que é o Kenshiro explode o ki dele e fica sem camisa, bonitão, gostoso, como vocês vão ver aí na tela, onde você ganha determinadas habilidades nesse Burst Mode, como você consegue esquivar pulando, você consegue, o teu grau de dano aumenta, e você consegue utilizar os Finishing Moves de maneira mais fácil. O R1, ele serve para dar o lock-on, que é aquela característica assim, você loca em um determinado inimigo, né? Só que é um dos pontos fracos do combate, é justamente esse lock-on aí. Tem hora que ele não funciona direito, você bloqueia em algum inimigo assim, você vai bater, o Kenshiro começa a virar de costa pro oponente e começa a dar soco no ar. Essas coisas assim, de vez em quando, até você se acostumar a se livrar disso aí, dar uma ginga e se livrar desse estilo de jogo, desse estilo meio zoado de lock aí, você vai dar umas apanhadas e vai passar um pouquinho de raiva, assim. Os finishing moves, assim, esses golpes finais para você finalizar os oponentes, eles são violentíssimos.
É bem o estilo do mangá mesmo, com aquela tosqueira gore, de cabeça explodindo, peito explodindo, sangue voando pra tudo quanto é lado, como vocês podem ver aí. Bem o estilão do mangá e do anime mesmo, né? E durante os finishing moves aparecem alguns quick time events, que são aqueles eventos que você tem que apertar o botão, determinado botão, num determinado tempo. Mas o finishing move, ele, se você errar o botão, ele não vai dar BO no seu finishing move. Você não vai perder ele. Você só vai tirar menos dano e pontuar menos. O jogo, ele conta com uma skill tree, assim, uma árvore de habilidades, que ela é bem... Assim, eu diria que no começo ela é meio confusa, porque são 4 categorias e você precisa de determinados orbes, assim, determinadas esferas para conseguir liberar habilidades específicas em cada uma das categorias. Mas depois que você pega o jeito, ele fica bem básico, assim. Você libera novas habilidades, você libera boosts de dano, de saúde, né, de health. Você libera novos combos para você usar em combate, novos finishing moves. É um sistema até bem legal, essa característica RPG que foi colocada no jogo. O mundo aberto, pessoal, ele é bem assim limitado, eu diria, sabe? Eden, que é a cidade principal, ela deve ter uns 2 quarteirões no máximo, assim, para você explorar. O deserto que você explora durante o game, ele é bem vaziozão, assim, sabe? O deserto é mais para você caçar tesouro e pra você andar de bug escutando umas trilhas sonoras legais e uns heavy metal. Que a trilha sonora desse jogo é bem metal, cara. Tem uns riffs assim que eu ficava salivando enquanto eu dava porrada nos cretinos. Mas, apesar dele ser bem limitado e ter muita parede invisível, que é uma característica de mundo aberto limitado, assim, que eu me irrito bastante às vezes, né, com essas paredes invisíveis. Eu falo, caramba, pra quê? Podia ter um pouco mais de capricho aí. A cidade em si, ela tem bastante rica em exploração. Você tem bastante NPCs assim, distribuindo algumas side quests, né? Você tem muitos minigames que pra mim são um ponto alto do jogo. Que como vocês veem no fundo aí, você tem um minigame de barman, que foi o meu preferido, assim. E o legal dos minigames é que os minigames não se levam a sério, assim. Não são igual a obra em si, que... apesar de ser ridícula, meio que tenta se levar a sério, né? Os minigames não, os minigames chutam o Bard mesmo com força. Você tem o Kenshiro chacoalhando um drink, né? E dando aqueles gritinhos dele de... que é muito ridículo, cara. Por isso é tão bom, é tão engraçado. Outros minigames também, tem o cassino, no qual você pode jogar poker, que eu passei várias madrugadas jogando poker porque eu sou um viciado. Bem legal. O de barman, como eu disse, você pode brincar de médico, cara. Brincar de médico, eu vou colocar aqui no gameplay também, vocês vão ver ao fundo aí. Esse minigame de médico aí, ele nada mais é que um Dance Dance Revolution com os dedos, né? Ele é um jogo ritmo pra você apertar os botões no timing certo, pra você dar os golpes certo nas pessoas, assim, pra atingir os pontos vitais dela, os pontos de pressão dela e curar as dores, curar as aflições dos seus queridos pacientes. Tem um minigame que você é gerente de uma casa noturna, literalmente o dono de uma zona. E esse minigame eu não gostei muito não, eu achei ele bem confuso e bem frenético. Tem hora que você começa a tomar decisão, você tem tão pouco tempo de tomar decisão que você nem dá tempo de você ler o que você tem que decidir. Esse minigame é o que eu menos joguei, porque eu achei ele de uma confusão assim. Pode ser até que eu seja burro, né, e algum de vocês vai jogar e fala, caralho, como é que esse cara não sacou esse minigame que é tão fácil? Mas eu realmente não gostei desse minigame. Nós temos as corridas de bug, um bugão bem Mad Max assim, um bugão cavernoso, bugão da hora. E essas corridas, elas são bem legais. A jogabilidade do carro, ela não é assim um primor, né? Não é um game de corrida, mas ela é bem divertida e é passável, assim. Dá pra você também perder algum tempinho jogando essas corridas do bug no deserto. As substories, que são as missões paralelas, elas contribuem para o world building, né, para a construção de mundo. Elas não são muito variadas, muitas delas são missões de leva e trás, que podem irritar, assim, podem cansar facilmente, mas você tem alguns personagens que são desenvolvidos através delas, que eu acho que foi uma adição válida ao jogo. O bug, galerinha, ele serve para você andar no deserto, para participar de corridas, como eu disse anteriormente, né? Você tem a opção de dar upgrades nele, alguns são essenciais e você consegue automaticamente, ao progredir na história, para você chegar em determinados cenários
que estavam bloqueados no início do game, mas é bem raso assim os upgrades, né? Nada que vá adicionar assim um elemento extra espetacular pro gameplay. A trilha sonora, cara, quando você entra no bug pra sair pro meio do deserto, ela é muito legal. Ela é composta de clássicos da SEGA. Você tem Super Monkey Ball, você tem Phantasy Star Online, você tem a própria trilha sonora do jogo, que é muito boa, e você vai abrindo as outras músicas conforme você faz a caça aos tesouros aqui. Você vai abrindo como se o cara achasse CDs assim no deserto, que vão abrindo músicas novas pra você ouvir enquanto dirige o teu bugão cavernoso Mad Max From Hell. A história, galerinha, eu diria que é um ponto altíssimo do jogo, assim. Eu nunca vi uma história tão bem adaptada num jogo de anime assim, um jogo de anime de mangá, né? Que não seja só desculpa pra você partir pra porrada. A história tem cutscenes enormes, assim, que não enchem, parece que você tá assistindo um episódio de anime mesmo. Eu diria que a história, ela é mais fluida do que o anime original, né? O mangá eu ainda não terminei de ler, porque tá saindo no Brasil, como eu disse no começo do vídeo. Mas eu diria que ele foi muito bem adaptado, os personagens novos são legais, você tem um alívio cômico muito legal no Jagre, que é aquele típico companheiro assim, que é reticente, né, que é brutão, que ele não vai com a tua cara no começo e ele tem que aprender aí com a tua cara conforme a história vai progredindo. Algumas cenas assim bem hilárias com ele. Você tem os personagens originais que são muito legais, o vilão, o drama do jogo assim, que é apresentado na forma da Sphere City, né, que é um elemento adicionado aqui no jogo, que tem todo um porquê aí por trás, uma coisa meio nebulosa na origem dessa Sphere City. Eu achei, assim, a história do jogo é um ponto altíssimo no que deixou eu muito animado, assim, durante o gameplay. Eu fui querendo saber o que ia acontecer depois, e isso é muito raro num jogo de anime, né? E além de tudo, pessoal, o final da história, assim, ele traz alguns elementos que me surpreenderam realmente. Eu não esperava esse tipo de surpresa na história de um jogo Fist of the North Star, né, de Hokuto no Ken, porque você vê, assim, Fist of the North Star e pensa logo em muito estilo e nenhuma substância. E essas surpresas que acontecem no final da história, eles colocam uma substância bem, assim, bem gorda, até um jogo que até então era mais estilo, né? Mas as aparências enganam, né? Você vê assim que o game, os roteiristas se preocuparam com a história, não foi só assim, vamos jogar aí pra galera meter porrada e fazer drink no boteco e vai estar todo mundo feliz. De fator replay, galerinha, eu diria que o jogo até que se sai um pouco bem, podia ser melhor. Você abre o New Game Plus, né, ao zerar o jogo, no qual você pode retomar a história do princípio, mantendo todas as habilidades que você adquiriu durante o gameplay, e só desse jeito você vai conseguir completar a sua árvore de habilidades, porque você não consegue experiência nem orbes o suficientes numa jogatina só para conseguir liberar tudo. Você também abre um modo extra hard, né? Se você é igual eu, que gosta de sofrer, se você é igual eu, que ama Dark Souls e ama morrer várias vezes durante um jogo e quase quebra o seu controle. Mas eu diria que é basicamente isso. Você também abre a Endless Eden, né, que é um mundo aberto para você fazer só side quests e coletar tudo que você não coletou durante o gameplay original, no qual a história não afeta, você fica só com um mundo livre para explorar, que é bem ruinzinho assim, porque você fica com aquele vaziozão também para fazer só side quest, não vale a pena muito não. E eu diria que de fator replay é isso, é competente, eu diria. A dificuldade do jogo, ela é meio desbalanceada. No princípio, assim, eu comecei a jogar no modo hard desde o começo. Ele tava bem fácil, assim, bem tranquilo o jogo, assim, eu sofri em algum momento ou outro. Mas, cara, o último capítulo, ele descambou pra uma dificuldade tão absurda que eu falei, caramba, velho. Esse jogo não tava assim. Foi mais ou menos o que acontece para vocês que são fãs de God of War. No God of War Ascension do PlayStation 3, acontece algo parecido. O jogo, assim, ele tá correndo legal na dificuldade, assim. Apresenta algum desafio, mas nada que vai te fazer quebrar o controle. E aí, do nada, você tem aquele Trial of Archimedes, que aquilo lá deixa o jogo praticamente injogável. Muita gente pode dar raid quit, né, nesse final aí. E com razão, viu? Porque o jogo não te prepara para esse aumento súbito de dificuldade.
Esse aí eu achei que foi um ponto negativo assim no jogo. Você tem também algumas missões de leva e trás que podem ser irritantes. Vai falar com tal NPC, depois volta aqui, fala com esse NPC de novo, ele manda você falar com outro NPC e você fala, caramba, velho, quero dar porrada logo. E aquele lenga-lenga não passa logo e você fica, cara, velho, pelo amor de Deus, vamos logo pra... E o lance de também nem tudo ser dublado, você ter que às vezes ir lendo e clicando pro texto e andando, isso aí também pode irritar nessas missões muito, mas irrita assim pra caramba. Alguns NPCs que ficam nas cidades também, você vai lá crente que ele vai te dar alguma coisa interessante, alguma missão, algum troço assim, se você é igual eu que gosta de sair falando com todo mundo pra caçar todos os segredos dentro do jogo, e do nada ele solta só uma frasezinha tosca e você perde o seu tempo à toa. Ou seja, tem bastantes NPCs inúteis que estão ali só pra te irritar mesmo. Esse também foi uma das coisas assim do jogo que me irritaram. Mas agora falando no geral, galerinha, o saldo é incrivelmente positivo. Ele foi uma grata surpresa dessa geração atual de consoles que tá chegando ao fim, né? Eu me diverti pra caramba. Por estar adorando o mangá, eu acho que isso ajudou também eu gostar tanto do jogo. Você vê as frases de efeito, eu joguei em japonês, né? Você vê o Omaiwa Moushindeiro. Isso aí é depois que você dá uma cacete num cara e você fala isso e o cara explode atrás de você. Cara, isso aí me arrepiou até os cabelos da alma, velho. É uma grata surpresa. Se você gosta de Yakuza, que é uma franquia da SEGA também do caramba, do cacete assim, mais do que recomendado. Se você tá curtindo o mangá de Fist of the North Star, corre atrás desse jogo que ninguém falou. Foi um jogo que meio que passou batido, né, no meio de tantos lançamentos assim, hypados nos últimos tempos assim. Esse foi um jogo que ninguém jogou, eu diria. E é um jogo que merece ser jogado, viu? O Fist of the North Star eu afirmo aqui, o melhor jogo de anime que existe. E é isso aí, galerinha. Esse foi o meu primeiro review de gameplay aí. Perdoe os deslizes, perdoe as gaguejadas, os nervosismos. Isso aí eu queria falar pra vocês que o gameplay que vocês viram ao fundo aí durante o vídeo, vocês estão vendo ao fundo, fui eu que joguei. Vocês viram como eu sou bom pra cacete, né? Eu jogo pra caramba, velho. Mas é isso aí. Esse foi o primeiro review, como eu disse aqui, do Nerd Banger, onde a nerdice é mais do que pesada e tá ficando cada dia mais pesada. Eu espero que curtem, compartilhem o vídeo aí, se inscreve no canal, dá aquele joinha, senão o Kenshiro vai apertar os seus pontos de pressão e você vai acabar explodindo, viu, cara? Então, valeu, meus amigos, valeu, meus queridos, e Omaiwa Moushindeiro. Valeu!